Aline. E eu sou a Natália. Estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para começar uma série de vídeos muito especiais, na verdade uma série de conteúdos, né, que vai ser aqui pro YouTube e também pro nosso Instagram, que é comemorando o final dos 10 anos de final de uma das séries mais maravilhosas da vida. Sim, é Lost, você viu certo o título desse vídeo. E a gente tá aqui pra dizer se vale a pena ou não assistir Lost ainda, né? Faz 10 anos que acabou e será que ainda vale assistir essa série? Mas antes da gente responder essa pergunta, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, você não vai querer perder os outros vídeos que a gente vai fazer aqui sobre Lost. E já deixa o like nesse vídeo se você gosta, e se você também não gosta muito de Lost, fica aqui até o final pra ver o que a gente tem pra falar pra você. E segue a gente lá no Instagram também, como eu disse, vão ter conteúdos sobre Lost lá no Instagram, conteúdos diferentes do que a gente vai fazer aqui pro YouTube, e geralmente a gente já faz conteúdos diferentes por lá. Bom, e por que resolvemos falar sobre Lost? Né? Principalmente pelo aniversário do final da série, que esse ano tá completando 10 anos do final da série, e porque nós temos aqui duas pessoas com dois pontos de vista diferentes. Porque a Aline já assistiu a série lá atrás, quando ela foi lançada, foi acompanhando aí arduamente episódio por episódio, e agora ela reviu a série. Então, depois de 10 anos, ela teve uma nova experiência com essa produção. E eu assisti pela primeira vez. Sim, depois de 10 anos do final da série, eu assisti Lost. E essa série, ela tem um estigma muito forte, que é aquele ame ou odeie. E por conta do final super polêmico, então a gente tem aí muitas pessoas que odeiam o final de Lost e temos outras muitas que amam o final de Lost, assim como a série toda. E por esse motivo tem muita gente que fica com a dúvida aí se realmente vale a pena assistir essa série, porque afinal ela é longa, né, para os padrões atuais, por conta de tanta gente aí incentivar essa polêmica de que Lost é bom ou não. Então por isso agora a gente vai colocar aqui os nossos pontos, né, e respondendo a questão aí se realmente vale a pena assistir Lost após 10 anos. Bom, eu já vou jogar a real aqui, que eu sou fã da série. Eu fui fã da série quando eu assisti. Tem gente que assistiu e, né, teve uma experiência ruim. A minha experiência com Lost foi, de maneira geral, boa. E eu sempre me incomodei com alguns argumentos de quem revisita Lost para falar sobre a importância que a série teve para a televisão. Porque eu já vi vários argumentos do tipo que Lost foi importante porque ela veio justamente no boom da internet, quando estava todo mundo começando realmente a usar mais fortemente a internet, e foi a época que começou a explodir os fóruns e tudo mais. Como é uma série com muitos mistérios e que a gente fica esperando semana a semana para um novo episódio que trazia mais pergunta do que resposta, as pessoas ficavam muito em fóruns discutindo os mistérios e fazendo teorias e tudo mais. E meio que esse argumento fecha em que Lost era importante por conta disso, porque movimentou muita gente. Lógico, Lost movimentou sim muita gente nesse período, tinham livros que eram lançados, as pessoas iam atrás dos livros que eram citados na série, né? Tem muita referência dentro de Lost e gerou uma movimentação muito grande para além de sentar na frente da TV e assistir um episódio. Mas eu acho que quando as pessoas se focam nesse tipo de argumento, elas esquecem de todas as outras coisas que Lost trouxe e realmente importância para o que veio para a TV depois. Antes de Lost, a gente tinha sim algumas narrativas que eram feitas para televisão que eram lineares, né? Que se você tinha uma história que ia se prolongando ao longo de vários episódios. Uma das nossas queridas séries que fez isso lá nos anos 90 foi Twin Peaks, que já veio, sabe, chutando, né, a porta aí do pessoal, porque antes a gente estava muito acostumado com narrativas
que tinham histórias fechadas nos episódios, né, que a gente chama hoje de procedural, que é o caso da semana, o doente da semana, o monstro da semana. Então a pessoa consegue assistir um episódio e ficar de boa. Twin Peaks não foi assim. Twin Peaks você tinha que acompanhar todos os episódios porque a história era, né, diluída em vários deles. Depois de Twin Peaks, na verdade, voltou a onda dos procedurals, né, do episódio a episódio. E Lost, de repente, veio lá no começo dos anos 2000, em 2004, para trazer de volta essa narrativa que você tinha que assistir episódio a episódio, senão você ia ficar boiando, entendeu? E isso já trouxe uma coisa diferente para a televisão. Depois de Lost, cresceram os programas que tinham esse formato. Então já foi uma coisa que Lost trouxe, tipo, viu que as pessoas gostam disso, gostam de se engajar. Isso foi um dos motivos por que as pessoas se engajaram tanto na história de Lost, né? Você se apega àquela narrativa, você se apega àqueles personagens. Não é o caso da semana, não é, sabe, você assiste um episódio aqui, um outro, sei lá, daqui a 3, 4 semanas. Não, as pessoas aguardavam ansiosas porque elas tinham que ter a sequência dessa narrativa. Inclusive, vários episódios de Lost terminam com ganchos, né? Você fica assim louco pra conseguir assistir o próximo, pra entender o que deu ali, né? Como que a história vai se desenrolar. Outra coisa que Lost trouxe de volta pros holofotes foi a narrativa de mistérios, né? De fazer com que as pessoas se engajassem com aquilo, teorizassem em cima do que estava acontecendo, trazendo uma narrativa muito complexa para a TV aberta. Até então, a gente não tinha esse nível de complexidade em TV aberta, fazendo com que o programa desafiasse a nossa inteligência. Se hoje a gente tem YouTube e blogs e notícias explicando às vezes aquele episódio que a gente não entendeu de Dark, entendeu? Imagina Lost, o que era na época. As pessoas tinham que se engajar na trama e mesmo se engajando, mesmo assim, às vezes era difícil de compreensão. Por incrível que pareça, uma coisa dessa que poderia ter dado muito errado, né? Ninguém poderia simplesmente ter não atingido um grande público. Lost atingiu, fez as pessoas se engajarem e fez com que muitas outras narrativas que vieram depois pra TV apostassem nesse mesmo formato. Outra coisa, trazer muitos personagens, né, que já torna a narrativa mais complexa. Você tá acompanhando a história do Jack, a história do Locke, a história do Said, a história da Claire, a história do Charlie. E sabe, tá todo mundo ali, tudo aquilo tem que fazer sentido. A gente tá, inclusive, né, se engajando na história de cada um. É uma coisa complexa, era uma coisa diferente pra TV aberta. Trazia a questão do estranho também, se você não sabia direito o que você tava vendo, era um mistério bizarro, tinha uma fumaça, tinha, sei lá, uns bagulhos estranhos, sinistros ali. Então, tudo isso abriu as portas para ver que o público estava sim interessado nesse tipo de narrativa. Então, muita coisa que a gente vê hoje que lembra Lost por algum motivo é porque provavelmente, sabe, se inspirou em Lost ou pelo menos teve as portas abertas por esse programa lá no início dos anos 2000. E um outro ponto que Lost se destacou e se reinventou foi a forma da narrativa, né? A forma de contar a história. Ela veio aí apresentando pra gente flashbacks, uma coisa que eu acredito que na época acho que ninguém estava acostumado com isso e foi uma novidade tanto quando isso aconteceu, que você estava acompanhando os personagens ali na ilha e já achando que conhecia eles, quando de repente vem os flashbacks, que são aqueles momentos da vida deles lá no passado, coisas que aconteceram com eles antes de chegarem na ilha. E com isso, com esses passados desses personagens, eles iam mudando a forma como a gente enxergava aqueles personagens, né? Então ia estabelecendo os personagens e dando aí uma nova visão, uma visão mais ampla pra gente, telespectador, para conhecer melhor e aprofundar na vida desse personagem. E como se não bastassem aí os flashbacks, a gente tem os flash forwards, que são as imagens aí, os acontecimentos do futuro desses personagens. Então a gente tá vendo o passado, o presente na ilha e o futuro deles depois da ilha. E aí você já tá no meio disso tudo e surge mais uma novidade pra gente se embananar todo, que são os flash sideways, que
que daí você não consegue se localizar mesmo, você não sabe se isso está acontecendo no presente, se isso aconteceu no passado ou se isso ainda vai acontecer. Então ele começa a brincar aí com as realidades e isso deixa a gente ainda mais ansioso e mais na expectativa e tentando aí criar as teorias mirabolantes que a gente faz ao longo da série toda e para entender o que está acontecendo. Eu acho isso muito genial de Lost, porque eu acho que é uma série muito corajosa. A hora que a gente achava que a gente estava entendendo o que estava acontecendo, vinha uma nova temporada e eles mudavam o formato de como eles iam levando os episódios. E necessariamente em Lost, em basicamente todas as temporadas, em praticamente todos os episódios, a gente nunca vai acompanhando uma única história. A gente sempre está acompanhando uma história e uma outra paralela. Se ela tá no passado, se tá no futuro, se tá em outra coisa ali, tem salto temporal em Lost, mas a gente sempre tá acompanhando duas narrativas que meio que se complementam, né? Isso é muito, muito, muito legal. Eu sou apaixonada por essa forma de Lost de construir a narrativa. Mas quer dizer, a gente tem todas essas importâncias de Lost que ficaram depois para outros programas que vieram depois, né? Outras séries de TV que também decidiram inovar e fazer seus próprios formatos. Mas a gente quer falar como foi a nossa experiência, né? Então, Nath, você começa com você falando como que foi essa experiência de assistir Lost, não tomando nenhum spoiler antes, não sabendo praticamente nada sobre a narrativa. E depois eu falo como que foi a minha experiência revendo Lost depois de 10 anos. Bom, e como eu não tomei spoiler em 10 anos, eu não sei, mas eu não tomei. E aproveitando esse gancho aqui, já vamos avisar que não vai ter spoiler nesse vídeo, tá bom? A gente vai tentar falar um pouquinho de tudo, mas sem dar spoilers. Então, se você ainda não assistiu, fica tranquilo, você consegue assistir esse vídeo aqui sem tomar nenhum spoiler. Bom, durante esse tempo eu sempre ouvi falar sobre Lost, mas a minha experiência, a maioria das pessoas sempre falam mal. E aí quando você pergunta, mas o que é ruim, né? Porque é fácil você falar, é uma série ruim, mas o que é ruim? É o desenvolvimento, são os personagens, é o roteiro, é o quê? E aí essas mesmas pessoas, o que elas respondem? O final é uma porcaria. E aí, então assim, isso já é uma coisa que impede algumas pessoas de começar a assistir uma série, ainda mais que é uma série tão longa, né? Aí as primeiras 3 temporadas tem 24, 25 episódios, depois isso diminui para 16, 18, mas de um modo geral é uma série muito longa. E aí você pensa, poxa, vou perder tempo da minha vida preciosa assistindo algo para no final ser a maior decepção da minha vida. Então, esse foi um dos motivos de eu relutar tanto para assistir Lost. Porém, minha amiga aqui, Aline, sempre falou muito bem de Lost. E como a opinião dela é muito valiosa para minha pessoa, eu resolvi dar uma chance para Lost. Olha só, não vou dar spoiler aqui, mas assim... Não penso como a maioria das pessoas pensa, tá? Já vou deixar isso adiantado aqui. Eu me surpreendi muito positivamente com a série, porque eu fui realmente sem nenhuma expectativa. Como as opiniões divergiam muito, eu decidi tentar ficar o máximo neutra possível. E fui só assistindo e seguindo o fluxo e para ver o que isso ia dar. E eu fui surpreendida muito positivamente, e é uma série que você pensa que não vai ser tão profunda, não vai abordar tanta coisa sem saber de nada, porque eu fui muito inocente, não pesquisei nada, não sabia de nada, absolutamente nada. Era como se eu estivesse vendo lá com quem viu a primeira vez na televisão e sem saber mesmo. E eu gostei muito já desde o princípio, porque também é um tema que eu gosto, então assim, me interessei desde o começo. E é uma série muito complexa, muito diferente do que eu imaginava. Ela permeia aí pela religião, pela ciência, pela filosofia, espiritualidade. Então ela tem muitos viés, ela vai para vários caminhos. Então eu acho bem difícil alguém que não goste nem um pouquinho de Lost, porque ela
tem aí muitos caminhos para agradar muitas pessoas. E essa coisa de brincar com o espaço, realidade, tempo, também achei... Assim, é difícil você assistir uma coisa nos dias atuais e não comparar com outras produções, porque a gente já tem uma bagagem de produções aí. Então é difícil você desvincular isso. Mas eu tentei a todo momento pensar assim, mas e há 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás, que foi quando o Lost começou, como que isso era visto? Porque hoje a gente tem muita coisa legal, muita coisa diferente, mas por quê? Porque foram baseadas em outras experiências, em outras produções. Então eu tentei, assim, de verdade, assistir com a cabeça sem comparar com outras produções. E uma das coisas que mais me conquistou, assim, em Lost, além dos personagens, que acho que é o principal, assim, das séries, né, essa jornada dos personagens, que é muito maravilhosa, é um dos temas principais, assim, que me tocou, que é a redenção. A gente que gosta de coisas mais profundas, de mais filosóficas, de coisas que te fazem pensar, né? É essa questão da redenção, de que todo mundo tem que ter uma segunda chance na vida, que você tem que buscar o seu propósito no mundo e de vida e encontrar, né, alguma coisa que te mova, que te faça feliz, que te impulsione, sei lá, te torne uma pessoa melhor. Bom, eu ainda tenho um pouco da inocência de acreditar que todo mundo tem o lado bom e a gente consegue recuperar, né? Acho que a maioria das pessoas. Então isso foi uma das coisas que mais me pegou, assim, em Lost. É a redenção dos personagens, de ver pessoas que... Ah, esse é um perdido, esse não tem mais jeito, é torto. E não, né? E Lost conseguiu fazer com que a jornada dessa pessoa, desse personagem, tivesse um final muito bom. Às vezes não é um final feliz. Depende do que é feliz, né? Felicidade para um não é para outro, isso é muito complexo, assim. Então eu não vou falar aqui de final feliz, mas de final, assim, digno, de final de satisfação, assim, para pessoal, né? Para cada personagem. Isso, sim, me achei sensacional, sensacional. Claro que tem alguns problemas, não é perfeito, eu acho que nenhuma produção vai ser, tem, né, vários problemas, mas se a gente parar para pensar na quantidade de episódios que teve essa série e na quantidade dos que realmente não foram tão bons, eu acho que não dá nem pra colocar na lista, assim, sabe, é muito inferior, assim, a quantidade de episódios que você... Nossa, esse não foi tão legal. Então isso, sim, para uma série desse tamanho, é um feito muito grande. Poxa, a maior parte da série, de sei lá quantos episódios dá no total, porque eu não somei, mas é nada. Eu não sei se dá 10%, não, acho que não dá 10% de episódios que não foram tão bons. Então, assim, é nada, né? Se a gente for pensar aí pra galera que gosta de estatística. Tentando fechar aqui, eu acho que hoje eu consigo entender o porquê daquelas pessoas que eu comecei falando, que elas falam que é uma porcaria o final, que elas não gostam. Eu acho que no fundo essas pessoas não entenderam. Elas podem achar que elas entenderam, mas eu acredito que não, porque se elas tivessem entendido mesmo tudo que aconteceu, eu acho que essa pessoa nunca falaria que é uma porcaria, né? Eu sei que as opiniões são pessoais, cada um vai achar uma coisa por conta das suas experiências, por tudo que a pessoa viveu e experienciou, mas uma porcaria é uma palavra muito forte para definir o que foi Lost, né? E principalmente o final. E outra coisa que gera muita polêmica em Lost é a questão de respostas, né? Ah, mas Lost deixou muita coisa sem resposta. Será que foi muita coisa? E será que essas coisas eram realmente importantes pra gente saber? Porque assim, as coisas importantes, aquilo que realmente era valioso e imprescindível a gente descobrir,
foi respondido. Então, talvez, se você já parou para pensar que se não foi respondido, não era importante? Ou não era tão importante que merecesse a sua grandiosa preocupação com isso? Então, assim, às vezes as pessoas focam em coisas que não são tão essenciais assim. E por isso, mas não respondeu tal coisa. Mas, poxa vida, olha o tanto de outras coisas que eles responderam. Olha o quão profundo foi. E aí você se questionar por que apareceu, sei lá, tal animal ali em algum momento, talvez não seja um ponto que mereça a sua atenção e o seu desespero em busca de respostas. Pra mim, né, isso eu tô falando eu, Natália, eu me satisfiz com todas as respostas. E claro, algumas coisas eu também queria saber, mas assim, eu me contentei com isso, entendeu? Eu me contentei com o que eles me entregaram porque eu confiei que eles, já que fizeram um trabalho tão bom, não iam pecar nisso. Não era isso que ia merecer todo o trabalho que foi quase impecável ali da série. Fiquei satisfeita, sim. Não, longe de ser um final porcaria, na minha opinião. Só pegando o seu gancho aí, eu acho que eu concordo com você, a gente conversou um pouco sobre isso antes. Eu também acho que muita gente que não gostou do final de Lost não entendeu. É claro que aí a gente já gera uma polêmica, né? Então as pessoas falam, mas então quer dizer que vocês só estão falando que a gente não gostou porque a gente não entendeu? Eu acho que sim, tem pessoas que entenderam e mesmo assim não gostaram. Mas quando você vai conversar com as pessoas, você percebe que tem muita gente que não lembra direito, que mal lembra direito as coisas que estavam acontecendo na série e que tem uma visão equivocada sim sobre o que significou o final de Lost. Mas tem também a expectativa frustrada, e isso Lost faz de uma forma magistral, assim. Realmente apresenta muita coisa, apresenta várias possibilidades, e quando começa a responder as tais perguntas, as expectativas de muita gente é frustrada. E então eu entendo também esse público que não gosta porque tem a expectativa frustrada. Mas eu acho que aí, né, você talvez não tenha abraçado o que realmente a série estava se propondo, né, o que ela estava significando. Bom, e como foi minha experiência reassistindo Lost depois de 10 anos? A minha memória, né, de Lost era boa, porque eu lembro que na época eu acho que eu absorvi aquilo que os criadores queriam, pelo menos assim, me foquei naquilo que teoricamente era o mais importante da série. Pra mim, na verdade, sempre foi o mais importante da série, eu percebi isso recentemente. Eu acho que o fato de eu saber exatamente pra onde os personagens iriam, né, ou até onde iria a jornada deles, e saber muitas das respostas, lembrar, né, muitas das respostas para essas perguntas de Lost, eu não fiquei tão ansiosa assim, que é um sentimento meio natural quando a gente tá assistindo Lost pela primeira vez, de nossa, o que tá acontecendo, nossa, o que vai acontecer com esses personagens e tudo mais. E por conta disso, eu acho que eu tive mais tranquilidade para apreciar outras coisas que talvez eu não estivesse prestando tanta atenção no começo, porque assim, Lost é aquela loucura, né? É urso polar correndo pra cá, é gente com uma arma correndo pra lá, é gente desaparecendo. É muito dinâmica, apesar de ter muita coisa profunda em Lost, cara, a narrativa é alucinante, né? E então eu acho que eu consegui pegar vários detalhes que estavam sendo construídos desde a primeira temporada. Meu, quem fica falando que de repente deu a louca nos criadores da série e eles começaram a inventar, tirar coisa de sei lá onde pra colocar na história, eu acho que precisa reassistir Lost, porque muita coisa estava sendo desenhada desde o início. E eu acho que uma das coisas que eu mais curti rever realmente foi acompanhar essa jornada dos personagens. Eu ficava assistindo assim, eu falava assim, nossa, eu sei onde vai dar isso aqui, que legal que tá. Tipo, o personagem começa desse jeito e eu sei que ele vai terminar de uma forma completamente diferente. A experiência foi um pouco diferente até do que eu imaginava, porque eu achava que reassistindo eu ia desgostar de algumas coisas que eu tinha gostado da primeira vez. Por exemplo, o personagem do Jack. Eu gostei muito da primeira vez que eu assisti e eu tinha quase certeza que eu ia assistir de novo e eu ia desgostar desse protagonista, né, heróizão, líder da galera. E cara, eu consegui gostar mais ainda desse personagem, ter
terminei gostando mais do que eu tinha gostado da primeira vez. Outros personagens que eu não tinha gostado muito da primeira vez, como é o caso da Kate, eu me descobri gostando muito da jornada da personagem, muito mais do que eu gostei da primeira vez, né? Porque geralmente a Kate é aquela lá que chega, putz, mais um episódio da Kate, que saco agora, hein? Mas eu me descobri apreciando aquilo que eles foram construindo pra essa personagem que eu achei que eu não tinha gostado tanto. Outras coisas que eu achei que, né, a minha lembrança era meio negativa da primeira vez que eu vi, tem a ver um pouco com as respostas, tem a ver um pouco com a mitologia que foi construída pra série. Ficou uma coisa ruim também na minha cabeça, mas assistindo com calma, presenciando todos os detalhes e tudo mais, eu percebi que eu não desgostei tanto assim. Que assim, né, vendo aí talvez por outros ângulos, vendo sem a ansiedade das respostas, vendo sabendo mais ou menos para onde o caminho, né, ia levar, eu curti bastante assim a explicação sobre a mitologia de Lost. Tem algumas coisas que eu sabia que eu não ia gostar e realmente não gostei muito, sim, também. Mas foi menos do que eu tava esperando. Então eu terminei essa nova jornada de Lost 10 anos depois, uma década depois. Também acho que com uma bagagem diferente, né? Como você mesmo falou né, no seu relato. Eu acho que hoje a gente tá diferente. Eu assisti Lost nos meus 18, sei lá, 20 anos. E agora eu sou uma pessoa diferente, com bagagem diferente. Eu acho que eu me importo cada vez mais com personagens muito bem construídos, com jornadas profundas, com discussões filosóficas e tudo mais. E, cara, Lost entrega isso pra você de uma forma tão bem feita que eu não tenho como não concordar que, olha, você pode até não gostar de Lost, mas virar e falar que Lost é uma porcaria, sério, eu não sei que série que você assistiu. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. De modo geral, a minha experiência reassistindo Lost foi muito mais positiva do que eu estava imaginando. E olha que eu fui na gana. Eu devo relembrar aqui, porque a Nath não falou, mas eu demorei acho que uns 2 meses e meio pra assistir as 6 temporadas. A Natália engoliu Lost em menos de 1 mês. A hora que eu perguntava pra ela se ela tinha terminado a temporada, ela falava que já tava no meio da próxima, entendeu? Então, assim, pra ver, mano, Lost envelheceu bem, Lost, né, ainda deixa a gente empolgado. Meu, sim, muito. Bom, basicamente, então, eu terminei Lost amando muito mais a série. Achei que nem era possível isso. Amando muito mais esses criadores da série, que é o Carlton Cuse e o Damon Lindelof, que estão os dois nomes grandes por trás de Lost. Tem o J.J. Abrams, mas ele abandonou Lost lá no começo, então eu nem considero muito. E o Carlton Cuse, inclusive, fez depois Bates Motel, que é uma série que eu amo muito também. O Damon Lindelof fez simplesmente The Leftovers e Watchmen. Agora está recebendo, né, os louros que deveria ter recebido desde a época de Lost. Nosso maravilhoso Damon Lindelof, justamente premiado, que ainda faça muitas coisas e seja mais reconhecido e premiado ainda. E minha conclusão é, vale a pena assistir Lost? Cara, você prestou atenção no vídeo que a gente tá fazendo aqui? Sim, vale muito a pena assistir Lost, vale a pena assistir Lost pela primeira vez e vale a pena, né, quer dizer, sei lá, a Natália fala aí. Mas vale a pena você reassistir Lost e ver se, né, se você gosta mais da série ou se pelo menos você consegue deixar de lado aquele sentimento ruim que ficou da primeira vez. Assistir Lost também em seguida, não tendo que esperar 1 semana por cada episódio, é uma boa experiência também. Sim, na verdade eu não consigo imaginar outra coisa senão isso. Gente, sério, eu ia até altas horas. Tipo, eu preciso dormir, mas eu também quero assistir, eu não sabia o que fazer, oh meu Deus. Só a gente recupera depois. Sim, eu precisava saber, precisava finalizar logo. E sim, vale muito a pena assistir. Na verdade, eu não diria que vale a pena, porque não tem pena. Na verdade, a pena é você ter que esperar até o final pra descobrir tudo, mas é muito bom. Vale muito assistir essa série. E aproveitem agora, porque a gente tem esse privilégio de assistir tudo de uma vez.
né? Pobres coitados que tiveram que esperar uma semana. Um ano entre uma temporada e Nossa, outra, desespero. Que desespero. E sim, gente, assistam. Eu, assim, não vou falar que eu me arrependo, né? Porque de não ter assistido antes, porque não foi, assim, uma grande de perda, né? Não é uma coisa tão séria, assim, né? Vamos colocar assim. Mas, assim, sim, seria legal eu ter assistido antes, porque é muito bom, eu gostei bastante. Mas fico feliz de ter assistido essa série. E quero que você também tenha essa experiência. Espero que vocês gostem. Ou venha Né? xingar a gente nos comentários também, faz tudo bem. Acontece. Sim. Talvez a série não, infelizmente aqui no Brasil, pra Natália lá na Irlanda, está disponível no Amazon Prime Video. Pra gente no Brasil, não. Quem sabe chegue aqui pelo Disney Plus, afinal a ABC, que é o canal que transmite, né, que passava Lost, é da Disney. Então, quem sabe Disney Plus traz pra cá. Mas, né, faça um esforcinho aí, assista Lost, vale a pena. Então esse foi o nosso vídeo, um dos, né, do que a gente vai abordar aqui sobre Lost. Vai rolar outros vídeos e outros conteúdos, né, seja em texto, vídeo, stories, tudo que puder a gente vai explorar. E deixe nos comentários, a gente sabe que vai ter muita opinião diferente. O que vocês acharam, quais foram as suas percepções dessa série maravilhosa. Pra gente foi maravilhoso, mas pra você pode não ter sido tanto. Mas a gente tem muito interesse em saber e poder discutir aí sobre o universo de Lost. Então deixe nos comentários a sua opinião e se gostaram desse vídeo, dê um curtir aí pra gente. Não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram também para mais conteúdos. E até o próximo vídeo. Até, tchau, tchau.